Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. 31 de março de 1964, o início de um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. O presidente João Goulart é deposto pelos militares. O país tornava-se refém de uma ditadura. A Marinha foi várias vezes na minha casa para me procurar, assustando a família, porque chegava aquela corveta na Marinha Abaetetuba, saltavam os policiais, iam na minha casa, abriam, botavam a estante toda no chão, assustavam a família toda, sacudiam as redes para ver se não tinha ninguém escondido embaixo da cama. Esse terror que não ficou muito claro nas áreas urbanas e no interior, às vezes no noticiário, porque o jornalismo estava todo ele bloqueado. Nós não tínhamos ideia do que era uma ditadura. A minha primeira reação, assim que eu tive condições, tive tempo, quando fui levado para o quartel-general da 8ª Região, foi dizer o seguinte: vocês não têm direito de me prender. E nisso eu estava expressando exatamente o que estava acontecendo. Estava sendo rompido o Estado de Direito no Brasil. Em maio de 64, a Guerra Fria ainda dividia o mundo entre norte-americanos e soviéticos. Capitalismo e comunismo, a chamada ameaça vermelha, preocupava a elite brasileira, que via nas ideias reformistas de João Goulart uma porta aberta para o comunismo no Brasil. Teve uma combinação entre parte das Forças Armadas, né, especialmente do Exército, e setores da sociedade civil. Essa confluência foi se criando também em oposição ao que seria o governo de João Goulart. As 5 reformas principais do João Goulart mexiam com esses interesses, né? Especialmente a chamada reforma urbana e a reforma agrária, né? Especialmente. Então foi se criando. E também não vamos esquecer uma coisa fundamental, que é o cenário internacional, né? Quer dizer, todo esse movimento de mudanças também tinha a ver com as mudanças políticas, ideológicas. Naquele tempo era um tempo, talvez, dos mais duros de lo que chamamos esse período da Guerra Fria, né? Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Em 1968, entra em vigor o Ato Institucional número 5, suspendendo as garantias constitucionais. Nós começamos com o movimento popular, com as pessoas do movimento popular. Então, não assumir essa militância era um grave problema de consciência para todos nós. E a gente também não podia se expor demais. Então, a minha casa, aliás, a casa da comunidade, era sempre vigiada. Às vezes tinha um caminhão na frente e a gente fazia panfletos à noite. E alguém saía de madrugada para deixar esses panfletos num lugar onde outros companheiros iam distribuir. As matérias eram assim: você ia cobrir um ato público, alguma manifestação de moradia, a gente descrevia a quantidade de pessoas que estavam ali e aí aquilo era cortado assim para 10%. Se tinham 1.500 pessoas, ficavam 150. Foi a primeira coisa que eu comecei a perceber. A outra coisa, você não poderia dar muita voz às pessoas que estavam ali. Se as pessoas reclamavam, diziam, faziam críticas, então aquela frase que a gente colocava no texto, ela era suprimida. No máximo ficava a informação seca. Aconteceu ontem um ato do pessoal lutando por direito de morar no bairro da Pedreira, alguma coisa assim, bem seco, sem ter adjetivado e sem frase das pessoas.
Então essas eram as coisas que chocavam a gente, porque quando a gente escrevia de um jeito, quando a gente ia olhar no dia seguinte, estava do outro jeito, né? Resistir ao regime custava caro. Muitos estudantes e militantes políticos tiveram que viver anos na clandestinidade. Cair nas mãos dos militares era sinônimo de tortura. Muitos desapareceram assim. Como nós nos arrancaram o depoimento, nos arrancaram, aí nos mandaram para o Rio, para esse lugar, que era um centro científico de tortura, né? Foi lá que conseguiram arrancar o depoimento, meu e do Paulo. Uma tal de uma cadeira de dragão, que aí pegava uns fios e lá embaixo, o sujeito lá em cima, como se estivesse no púlpito, e aquela coisa de mexer nos fios e tal. Eu desmaiei. Quando eu tornei, eu estava no hospital. Não sei quanto tempo ficou. Era essa sensação do frio, do calor e uma coisa muito estranha, que é a cadeira do dragão, que é um esquema que me dizia científico. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.